Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui pela primeira vez na história deste canal para compartilhar com vocês as minhas experiências com relação à leitura de Emma, uma obra escrita por Jane Austen. Antes de seguir então ali pro nosso padrão das resenhas aqui do canal, eu queria só compartilhar com vocês o fato de que eu nunca pensei em fazer uma resenha de livro da Jane Austen, porque sempre essas leituras eram algo muito de mim comigo mesma. Eram obras que eu fazia questão de ler, mas que eu não fazia questão então de compartilhar, de dizer ali para todo mundo que eu li o que eu achei. Até porque eu sempre senti que eu não tinha ali, talvez, confiança, segurança ou então conhecimento suficiente para falar sobre uma obra da Jane Austen. No caso de Emma, eu senti que isso mudou um pouco, talvez por ter lido ali um monte de coisa nesse meio tempo, e por isso então decidi compartilhar o livro com vocês aqui em formato de vídeo. Então, para seguir ali com o nosso padrão das resenhas aqui do canal, a gente tem que entender um pouquinho como esse livro se apresenta para um leitor que talvez nunca tenha ouvido falar de Emma. E uma coisa que já vale chamar a atenção é que não, a gente não tem nenhuma informação aqui na capa, só ali uns desenhinhos que talvez, para alguma pessoa que talvez entenda um pouquinho mais de livros, deem a entender que este livro pode ser talvez um romance de época, um clássico. Seguindo aqui para a parte de trás, então, a gente tem um parágrafo que eu vou ler para vocês, para a gente se situar, e depois eu complemento o que precisar e começo a falar sobre o que eu achei, sobre a minha experiência com relação à leitura de Emma. Então a gente tem que, ao comentar sobre Emma Woodhouse, Jane Austen brincou com seus leitores dizendo que Emma é o tipo de heroína que ninguém, além dela própria, iria gostar. Entretanto, ela é irresistível, dona de uma personalidade singular e capaz de despertar no leitor o amor e ódio ao mesmo tempo. Emma é profunda. Talvez por isso seja a única personagem dos 6 livros publicados de Austen cujo próprio nome é também o título da obra. O livro é um ótimo exemplo de sagacidade e ironia, típicas da escrita de Jane Austen, e é considerado por muitos o seu romance mais elaborado. A habilidade que a escritora teve em demonstrar os diversos aspectos da natureza humana de forma bastante realista e afetuosa eleva essa obra a uma sátira brilhante. Então a gente já descobriu ali diversas coisas sobre esse livro e também sobre a escrita ali, sobre a autora desse livro. Como o próprio nome e o próprio texto ali nos informam, Emma vai tratar então justamente da protagonista, da personagem principal, Emma. Ela mora ali numa mansão com o pai dela, ele vem de uma classe social elevada, então ele tem bastante dinheiro, e ele mora com a Emma na mansão porque a Emma então ainda não se casou, ela não tem nenhum pretendente em mente e assim por diante, coisas ali de certa forma padrão da época em que o livro foi escrito e também da época em que a história se passa. A Emma tem uma irmã que já casou, então ela já mudou, ela tá morando em Londres, se eu não me engano. A Emma também é muitíssimo fofoqueira, de certa forma. Depende aí do olhar do leitor com relação a ela. Mas o fato é de que ela gosta de saber da vida dos outros, ela gosta de receber informações, ela gosta de analisar, de também se meter na vida dos outros e também gosta de bancar a casamenteira. O motivo pelo qual ali o próprio texto destacou muita gente acaba não gostando, ou então acaba ali amando e odiando a Emma, é porque ela tem muitas nuances. Em alguns momentos você vai perceber uma característica da protagonista que é realmente de querer cuidar da pessoa, que é realmente de se importar com a pessoa, que é realmente de querer o bem da pessoa.
Porém, ao mesmo tempo em que ela tem essa característica própria, ela também é a personagem que vai se meter na vida da pessoa, que vai querer influenciar aquela pessoa a fazer isso ou aquilo, que vai querer, e ela faz isso ao longo da história, moldar a mente, moldar as ações, moldar os comportamentos de alguém para que ela seja ali isso ou aquilo. Muitas vezes, ao longo da história, esse comportamento da Emma de querer se meter demais, de querer ali como se fosse mandar demais nos outros personagens, acaba criando problemas para aquele personagem específico sempre e um pouquinho para ela. Só que normalmente a Emma se livra facilmente e isso pode acabar irritando o leitor e pode realmente fazer com que ele não goste da protagonista, o que foi algo que, devo admitir, aconteceu comigo. Em alguns momentos desgostei muito dessa personagem e em alguns momentos senti, principalmente ali depois que eu já tinha finalizado a leitura, que ela não merecia o final feliz que ela teve, não. Apesar de que no final todo mundo ficou bem, mas não sei, às vezes eu fico pensando que talvez ela podia ter passado sem aquele final feliz. Outra coisa que o textinho então nos apresentou, que realmente está presente nesse livro, é o fato de que aqui a gente vai ter muitas ironias, vai ter muito sarcasmo, vai ter muita crítica, muita análise da Jane Austen para com o comportamento humano, sim, mas principalmente para com a sociedade em que ela vivia. Uma coisa que eu percebi demais nesse livro, talvez justamente por ter realizado ali outras leituras, é o quanto a Jane consegue mostrar pra gente como era a sociedade em que ela vivia. Em diversos momentos, eu devo admitir que nem eu acreditava nas coisas que eu estava lendo. A gente tem aqui um nível de preconceito, algumas injustiças acontecendo, que se o leitor presta atenção e ali realmente começa a refletir, talvez isso acabe realmente tocando o leitor, porque a gente vai ter sim, por exemplo, a questão das classes, então o fato de que uma classe mais elevada não se relaciona com uma classe mais baixa. Isso é uma coisa que aparece e acontece ao longo de todo o livro. É algo que em alguns momentos a gente percebe que talvez ali esteja tentando ser burlado, mais ou menos, e é algo que vai dando então pistas pra gente realmente de como era aquela sociedade, de como realmente, se uma pessoa pertencesse a uma classe mais alta, ela não ia olhar, ela não ia se dirigir a uma pessoa que fosse de uma classe mais baixa. E como as pessoas consideravam, e isso me chamou muita atenção, quem ali tem comércio, quem trabalha ali então com venda, essas coisas, como pessoas mais baixas. Quem tinha fazendas, quem tinha grandes extensões de terras, quem tinha família com nome, quem vinha da nobreza e já tinha então, de certa forma, uma herança ali preparada, porque a família tem dinheiro, se considerava muito mais elevado do que alguém que foi crescendo aos poucos, que conseguiu adquirir riqueza e que poderia ser considerado ali tão importante quanto alguém que praticamente só tem o nome e riqueza acumulada com base, possivelmente, na exploração de trabalho de pessoas que recebiam muito pouco ou praticamente nada, com a exploração, sei lá, talvez de mão de obra escrava, com a exploração ali, com talvez até mesmo o roubo, digamos, de terras que não pertenciam àquelas pessoas, àquelas famílias e assim por diante. Então, você começa a analisar um pouquinho mais a fundo os pequenos detalhes que vão surgindo, a gente pode tirar ali algumas informações interessantes sobre a sociedade da época em que Jane Austen viveu. É um livro interessante, é um livro super divertido, é um livro que faz a gente refletir, que faz a gente se irritar um pouquinho com a personagem principal, sim, mas que tem aquela coisa de Jane Austen que é o final feliz, que é o fato de que, apesar de tudo que a gente vê aqui,
e a gente vê algumas coisas que, por favor, às vezes nem eu acreditava que eu tava lendo. Tudo vai acabar bem no final. Todos os personagens vão arranjar ali um marido, vão ficar felizes, vão achar o amor da sua vida. Tudo vai ter, de certa forma, ali o seu felizes para sempre. E por isso eu digo, se você gosta de Jane Austen, vale a pena ler Emma. Se você nunca leu nada de Jane Austen, vale a pena ler Emma também, porque essa é uma experiência gostosa, uma experiência interessante, que vai apresentar pra gente não somente uma autora importante, uma autora que muitos leitores amam, mas também uma obra ali para fazer a gente pensar e refletir um pouquinho. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e caso não esteja inscrito nesse canal e tenha interesse, já aproveita e se inscreve também para ficar por dentro de todas as coisas, de todos os vídeos que estão saindo aqui no Hear the Bells, e a gente se vê no próximo vídeo.